Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, estamos no mês de dezembro. Qual é o evento mais interessante, mais especial, que a gente mais aguarda que tem nesse mês de dezembro? Uns falaram férias, Natal, recesso. O quê? Banquete. Alguém aí, quem é CLT assalariado, também gosta do 13º? Muito bom, né? Dezembro tem algumas coisas que a gente pode comemorar, né? Algumas coisas que são boas, mas eu acho que com certeza uma das coisas que a gente mais espera, ou alguns podem nem esperar tanto, mas sabe que vai ter em dezembro, é o Natal. E Natal, geralmente, a gente se reúne com a família, com os nossos, ou alguns com amigos, mas a gente sabe que é uma data festiva, que a gente come muito bem, a gente participa geralmente de uma ceia, ali entre a véspera e o dia, e é muito bom. As casas estão decoradas, tem várias casas aqui na rua, né, com muitos piscas-piscas, muita árvores de Natal. Quem aqui já colocou uma árvore de Natal em casa? Ó, a maioria. Muito bom. Eu falo isso porque eu adoro o Natal. A minha esposa sabe, e aí ela até comprou uma árvore de Natal pequenininha pra gente no ano passado. Então, e esse ano a gente já montou, já decorou ela. Quem foi em casa já viu que ela tá lá. E a gente fica muito feliz. Bom, mas o Natal não é só uma questão de enfeite, decoração, nem de presentes, nem só de uma ceia, mas também tem uma questão cultural. No Natal, a gente busca refletir sobre o nascimento de Jesus Cristo, certo? Quem aqui lembra que às vezes o pai ou a mãe, ou o avô ou a avó falava sobre isso? Alguns têm uma cultura, uma tradição de montar um presépio. Lembram do presépio? Que é ali a manjedoura, os animaizinhos, Jesus, Maria, José. É muito legal. Eu cresci com isso, né? Meu avô, no início de dezembro, sempre montava um presépio lá em casa. E eu sabia que o Natal estava chegando. E não era, às vezes, tanto pela reflexão sobre Jesus, mas era, uau, em algum dia desse mês eu vou ganhar um presente. Bom, era isso que eu pensava quando era muito pequeno. E eu não sei o que você pensa hoje sobre o Natal, sobre o que é o Natal. Mas a gente vai iniciar uma nova série hoje. Uma série chamada Um Menino Nos Nasceu. E a gente vai tentar entender um pouquinho da expectativa do nascimento e do início da vida do Messias, que é Jesus Cristo. Bom, mas antes da gente falar, propriamente dito, sobre o nascimento de Jesus, é importante a gente entender um pouquinho antes disso. Ou, na verdade, um pouco antes disso. Antes do nascimento de Jesus, haviam profecias, havia expectativas, havia fé, ou às vezes até a falta de fé sobre ele. E é interessante, a gente vai precisar ir até o Antigo Testamento, e a gente vai ir no Antigo Testamento voltando no último profeta, que foi interlocutor entre Deus e o povo. E isso acontece por meio de um profeta chamado Malaquias. Malaquias, se você olhar na sua Bíblia, antes do Novo Testamento está o livro do profeta Malaquias. E Malaquias, na verdade, para dar um contexto assim bem resumido sobre esse profeta, sobre o livro dele, ele veio para falar para o povo aquilo que Deus estava vendo no povo e queria que o povo ainda corrigisse na sua conduta, no seu coração, no seu modo de agir. Bom, e mesmo isso acontece, esse contexto todo de Malaquias, mesmo após Deus ter trabalhado no povo israelita, para eles terem reconstruído tanto o templo como os muros
de Jerusalém. Então já estava tudo reconstruído. A gente viu um pouco disso em Ageu, Zacarias, onde eles são encorajados, esse povo, a reconstruir o templo. Em Neemias, principalmente, a gente vê que eles são encorajados a reconstruir aquele muro em torno da cidade. Eles estão voltando do exílio. E quando eles voltam do exílio, eles precisam reconstruir a vida deles. Mas não era só uma reconstrução física, era uma reconstrução espiritual e até emocional. Bom, e eu acho que isso já se conecta um pouco com a gente. Todos nós passamos por reconstruções ao longo da nossa vida. De ter reconstruções emocionais, espirituais e até físicas mesmo, às vezes. Bom, e nesse momento que o profeta Malaquias é esse interlocutor entre Deus e o povo ele estava morno espiritualmente. O povo estava sem proatividade espiritual, mesmo depois de ter terminado toda a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Eles estavam sendo injustos uns com os outros. Eles estavam sendo infiéis em seus relacionamentos, principalmente em seus casamentos. E era um povo que o desânimo estava predominando mais do que o ânimo, mais do que a alegria, de estar novamente reconectado a Deus, de novamente ter um templo no qual era o símbolo da sua fé e Deus estava ali para falar com eles de novo. Mesmo assim, eles estavam desanimados. Mesmo assim, eles estavam sem alegria. Mesmo assim, eles não estavam conectados à aliança espiritual com Deus. Mesmo assim, eles estavam sendo injustos uns com os outros. Bom, e no meio dessas correções de Deus por meio do profeta Malaquias, é muito interessante, porque no meio disso, olha que interessante, Malaquias 3, versículo 1 diz: Veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, aqui ele fala sobre enviar um mensageiro. Ele fala de alguém que vai preparar o caminho diante dele, o Senhor. E de repente, quando isso acontecer, o Senhor que eles buscam irá até o templo, irá até eles, irá até o povo, o próprio Senhor. E olha que interessante, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Havia um desejo pelo mensageiro, pelo Senhor, para que alguém viesse restaurar esse povo, restaurar a aliança dele com Deus. E aí, em Malaquias 4, versículos 5 e 6, basicamente as últimas palavras do Antigo Testamento, diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Olha que interessante, vai vir alguém como o profeta Elias. O profeta Elias foi um dos profetas mais marcantes do Antigo Testamento. E esse mensageiro que virá será semelhante a Elias. Será como o espírito do profeta Elias. A mesma proatividade, a mesma preparação do caminho. Olha que interessante, alguém virá. E essas são as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. Se você olhar na sua Bíblia, o livro de Malaquias, você pode olhar, percorrer. O Lúcio abriu ali, né, Lúcio? Tem mais alguma palavra depois do versículo 6 de Malaquias? Não, nada. E quando você vira a página, o que vem? Qual o próximo livro? Mateus. Uau! É um salto de uma página.
para nós hoje, um pouco mais modernos, no século XXI, um clique, né? Um clique você passa para a próxima página. E o que vem? Mateus, o Novo Testamento. Mas uma coisa que é interessante para a gente refletir aqui. Vocês lembram do exílio que o povo israelita foi, né? O exílio que foi na Babilônia. Esse exílio foi avisado? Foi, né? Foi avisado. Exaustivamente, né? E por várias vezes. Foi avisado quanto tempo duraria esse exílio? Sim, foi avisado, não foi? Olha que interessante. E a diferença que a gente vê aqui? Aqui está falando quando vai acontecer isso? Quanto tempo vai durar essa espera? Não. Deus não deixa claro. Não é explícito. Quando vai ser e quanto tempo vai durar a espera de vocês até o Messias. Mas, e aí? E quando a gente não sabe quando vai ser e quanto tempo tem que esperar? Quem aqui é ansioso? Como você se sentiria ouvindo isso? Vai vir alguém, vai vir um mensageiro. E vai vir o Senhor depois dele. Mas e aí? Como você se sentiria? Ansioso? Já está ansioso, né? Já está ansioso, né? Algum mais sentimento? Acho que despreparado. Despreparado. Então a gente não sabe quando vai ser, quanto tempo vai ter que esperar, como que eu me preparo, já me preparo agora, espero um pouco mais. Isso é interessante. Mas, para nós, o que acontece em um piscar de olhos, em um segundo, ou menos de um segundo, de passar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, foi algo que durou cerca de 400 anos. Entre o Antigo Testamento e o Novo, é coisa de cerca de 400 anos. 4 séculos. Bom, eu fiz uma estimativa aí, talvez, né? De gerações. Eu tentei fazer, sei lá, quanto tempo um ser humano vivia naquela época. Não sei, eu vou falar, 80 anos. Bom, seriam 5 gerações. Se a gente fosse colocar na expectativa de vida 80 anos, mas 5 gerações. Uau, é bastante. Bom, mas a gente precisa pensar que 400 anos é muita coisa e dá para acontecer muita coisa, né? Eu acho que se a gente olha para a nossa própria vida e olha para 10 anos atrás, a gente fala, uau, como o mundo mudou, como eu estou diferente, como eu sou diferente hoje. Mas, e 400 anos? O que é isso dentro da história? Mas, eu quero fazer uma pausa aqui, nessa nossa parte histórica. E eu quero trazer algo para nós pensarmos um pouquinho. Eu quero contar para vocês um pouco de uma experiência, a minha e da minha esposa. A gente mora juntos e eu vou trabalhar e eu chego só no fim do dia em casa. E aí, quem aqui já chegou em casa? Você sabe que a pessoa está lá. Eu sei que minha esposa está em casa. Mas aí você entra em casa e não vê ninguém. Aí você começa a chamar pela pessoa, né? Aí você fala, ei, cheguei, tô aqui, Lin. Eu fico assim, Lin. E nada da pessoa te responder. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Vocês sabem que tem alguém em casa, você chega em casa e você está ali procurando. E o que acontece se você não vê a pessoa e ela não te responde na primeira vez que você chama por ela? Como que você fica? O que você faz? Preocupado? Desesperado? Desesperado? Algum mais sentimento? Apreensiva para a pessoa aparecer logo. Apreensiva, né? Para a pessoa aparecer logo. Bom, eu fico tudo isso que vocês falaram. E eu começo a cada vez chamar mais alto. E vai aumentando. Linda! Linda! É assim que eu grito. Porque muitas vezes eu penso, eu acho que a pessoa não ouviu, né, da primeira vez que eu chamei. Então vou gritar, né? E cada vez eu vou aumentando mais, né, o tom. E cada vez meu tom vai ficando mais preocupado. Mais sério, mais apreensivo, mais ansioso.
até que eu obtenha uma resposta, né? Que eu encontre a pessoa. E aí eu vou procurando também cômodo a cômodo. Parece um CSI, um investigador aí procurando. Bom, e a gente fica preocupado, né? A gente pensa, será que aconteceu alguma coisa com ela? Algum acidente? Ela caiu, ela estava no banheiro, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E a gente fica preocupado, angustiado. Tudo que a gente mais quer é encontrar a pessoa que a gente está procurando, não é? Mas, quanto mais você procura, quanto mais você chama e não tem resposta, mais aumenta seus sentimentos ruins, de preocupação, de ansiedade, de angústia, desespero, tensão. Será que aconteceu alguma coisa? E é assim que esse povo estava se sentindo. Quando termina o livro do profeta Malaquias, o povo chamava por Deus, orava a Deus, se angustiava, se preocupava, tinham medo, porque eles chamavam por Deus e não viam Deus claramente, não ouviam Deus. Eles liam sobre um Deus presente, um Deus que estava com todo o povo no Antigo Testamento. Eles liam sobre o Deus que estava com Moisés, o Deus que estava com Elias, com Eliseu, com Isaías, com Jeremias, com o profeta Ageu, com o profeta Zacarias. E eles chamavam por Deus por 400 anos e não havia resposta. Deus estava em silêncio. Deus estava ausente pela primeira vez na história. E vem muitos sentimentos. Será que Deus desistiu de nós? Será que aquela promessa que vai vir um mensageiro e um Messias vai acontecer? O Messias ainda virá? Será que vale a pena continuar acreditando nesse Deus? Porque eu estou chamando, e Ele não aparece. Ele não me responde. E a pergunta que o povo de Israel se fazia nesse período de 400 anos, que se chama período intertestamentário, porque é entre o Antigo e o Novo Testamento, são perguntas que às vezes nós nos fazemos hoje. Como viver quando parece que Deus não está respondendo a gente? O que a gente faz? Como eu vou permanecer fiel quando o cenário só piora ao invés de melhorar? Por 400 anos. Expectativa de vida de 80 anos, 5 gerações seguidas. Esse período de 400 anos é um período intertestamentário. E eu queria falar um pouquinho para vocês de tudo, ou das coisas mais importantes que aconteceram nesse período, para vocês entenderem a angústia, o sentimento, a apreensão desse povo. Bom, isso daqui, então dentro desses 400 anos, são só esses domínios só que teve nesse período dentro aqui, dos 400 anos intertestamentários. Primeiro a gente tem o domínio persa, então lá depois do fim ali de Malaquias, até mais ou menos 331 anos antes de Cristo. Os persas até que permitiam uma certa liberdade religiosa para eles. Eles podiam se conectar com o Deus deles, ir ao templo, cultuar a Deus, adorar a Deus. O templo que foi reconstruído lá no livro de Ageu, lá no livro de Zacarias, o governador era Zorobabel, aquele que o Senhor chama de meu servo, estava funcionando. O povo começou a organizar a vida deles sem profetas, ainda nesse domínio persa, né? Porque ali só tinham os escribas e sacerdotes e mestres da lei ali entre eles, não tinham profetas. Então só tinham os registros e os cultos de adoração. Então eles iam fazendo, iam vivendo. Depois disso vem um domínio grego de Alexandre o Grande. E Alexandre, ele conquista tudo e espalha toda uma cultura grega naquele mundo. Ele é um conquistador nato.
E a língua grega se torna uma língua universal praticamente, assim como o inglês é hoje, no nosso século XXI. Lá era o grego. E surge a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada Septuaginta. E muitos judeus passam a adotar costumes helênicos, ou seja, aquilo que era uma forte cultura judaica, israelita, começa a ter alguns aspectos da cultura grega no meio deles. E aí, esse período, ele começa a gerar uma tensão, né? Porque como que a gente continua sendo fiel a Deus se a gente tem uma outra cultura tão forte, tão sedutora a nós? As nossas tradições religiosas, culturais, as nossas festas tradicionais. Como que a gente se mantém firme, sendo que tem uma cultura tão forte vindo até nós? Uma língua, uma cultura, costumes novos, diferentes, mas fortes, entrando em nossas comunidades. É a mesma coisa da gente ver muitas coisas no nosso século XXI que afetam nossa vida com Deus, que tentam afetar e até tirar nossa conexão com Deus, por coisas que são culturais. E aí vem um domínio seleucida e uma crise com esse Antíoco Epifânio. Porque o Antíoco, ele proíbe as práticas judaicas. Então, olha, a cultura grega vem com Alexandre, começam a vir aqueles costumes diferentes dos deles, e aí vem esse cara Antíoco que proíbe as práticas judaicas, as festas, as comemorações, as celebrações, que geralmente estão ligadas ao Deus, o Senhor dos Exércitos. Antíoco profana aquele templo que eles reconstruíram. Ele sacrifica animais impuros no altar do templo. Ele obriga o povo a abandonar a lei. É como alguém vir hoje em você e falar: olha, você lê a Bíblia, você não pode mais ler a Bíblia. Tem lugares do mundo hoje que é assim, que os cristãos precisam ler a Bíblia em sigilo. E aqui eu acho que levanta, uma questão. Eu acho que depois disso, eu acho que é o momento que eles mais começam a valorizar, o que eles tinham de registros bíblicos, digamos assim, da lei. Porque eles passam por um momento que eles são proibidos de ler. E muitas vezes hoje, trazendo para nós temos valorizado a liberdade de poder ter acesso a uma Bíblia, de se relacionar com Deus, de entender esse Deus. Ou a gente não liga para essa liberdade, para esse privilégio que a gente tem, que é ter a Bíblia em nossas mãos e poder se relacionar com Deus. Como anda nossos relacionamentos com Deus? Nosso relacionamento diário com Ele, nosso momento de leitura, de reflexão, de oração. E o trauma aqui causado nesse momento da história gigante. O povo não só está oprimido, ele está sendo forçado a abandonar o Deus deles. Eles estão sendo forçados a abandonar Deus. Como você se sentiria se você fosse forçado a abandonar Deus hoje? Como seria isso para você? E aí vem a revolta dos Macabeus, uma família sacerdotal liderada por Matatias e depois Judas Macabeu, iniciam uma resistência armada mesmo, uma rebelião, digamos assim, uma revolta, quase como uma guerra civil. E aí, como resultado disso, o templo é purificado, a tradição é restaurada e surge uma festa da dedicação, o Hanukkah. O fervor pela lei cresce como nunca. Olha o efeito de terem sido forçados a abandonar a Deus, não poder mais ler a Bíblia, e quando eles podem de novo voltar a fazer isso, eles celebram, eles festejam. Eu acredito que nós precisamos ter esse coração, de cada dia que a gente lê a nossa Bíblia, celebrarmos, ter esse privilégio, essa alegria no nosso coração. E aqui é o momento que esses judeus israelitas reafirmam a sua identidade, sua conexão com Deus.
E aí, por fim, vem a Era Romana, 63 a.C. em diante. Herodes é colocado como o rei dos judeus. A Pax Romana garante a segurança nas estradas que estavam sendo construídas naquele tempo. O Império estabelece um sistema funcional de comunicação. Eles estão se comunicando. Roma estabelece inovações ali de comunicação, de estratégia territorial, de postos de comando, cobrança de impostos. E a gente não enxerga, né? A gente só vê coisa ruim aqui, né? A gente só vê opressão, revolta. Aí Roma vem dominar esse povo de novo. Mas tudo isso, mais tarde, é útil para a expansão do Evangelho. E o ponto é, os judeus que viveram esse período aqui, talvez não enxergavam, eles sofreram, foi difícil. Mas isso daqui eram sementes para o futuro do Evangelho, para o Evangelho ser espalhado. Nesse momento aqui, ocorre algo chamado de diáspora judaica, ou seja, uma dispersão dos judeus pelo mundo. E sinagogas são construídas, são criadas. Então, sinagogas espalhadas por todo o mundo conhecido. E olha como as sementes estão sendo colocadas para o Evangelho se propagar ao longo dos próximos anos. E aí eu falo, será que Deus estava realmente em silêncio? Ou Ele só estava trabalhando sem falar nada? Será que a gente se preocupa tanto quando a gente não tem uma resposta de Deus? Mas será que não é Deus trabalhando em coisas que a gente não enxerga? Às vezes, existe o sofrimento mesmo. E não é que Deus goste do nosso sofrimento. Mas, às vezes, tem momentos de sofrimento na história. Mas que Deus está trabalhando e plantando sementes para o Evangelho crescer ao longo do tempo. E aí é interessante, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui e, por favor, eu quero que você pense um pouquinho e me responda. Quem aqui já leu um pouquinho lá dos evangelhos? Seja Marcos, Mateus, Lucas, João e foi até o fim? Quem? Beleza. Ó, conto com vocês. E quem aqui leu boa parte ou todo o Antigo Testamento já? Beleza, então vamos lá. Preciso da ajuda de vocês. No Antigo Testamento, então, ó, vamos lá. Do Novo Testamento, quando a gente pega e vê que Jesus é levado, né, para ser julgado, a gente vê que tem líderes religiosos ali contra Jesus, que ficam invejando ele ao longo do ministério dele. Tem grupos ali religiosos, não tem? Quais são os grupos religiosos ali? Fariseus, saduceus, né? Pelo menos são esses os principais, certo? Que estão ali dentro do sinédrio, quando Jesus é julgado, certo? Beleza. Quando que eles são citados no Antigo Testamento? Quando que eles são citados no Antigo Testamento? Ué, gente? Quando eram povos pagãos? Então, vamos lá, olha que interessante. Durante esse período intertestamentário, é onde ocorre a formação desses grupos. Fariseus, saduceus e essênios. Os zelotes iniciam ali mais ou menos a partir do primeiro ano, a partir do nascimento de Cristo. Porque cada grupo aqui estava procurando algo dentro desses 400 anos. Eles estavam dentro desse período intertestamentário, procurando Deus. E aí eles se formam com interpretações que eles tinham do que a lei tinha deixado para eles. Enquanto Deus não falava, então eles falaram, vamos interpretar aqui, formar algo para esse povo não ficar sem a palavra de Deus, vamos manter nossas tradições. Os fariseus, eles se formam principalmente numa resistência ao helenismo, quando Alexandre vem, traz a cultura helênica ali, os fariseus começam a se formar. Eles defendem a pureza,
a lei oral e a observância da escrita da lei. Eles buscam preservar a identidade em meio àquela cultura pagã. Começa a se levantar o grupo dos fariseus. Os saduceus são ligados à elite sacerdotal do povo israelita. Eles são mais próximos do poder político ali do povo. Eles rejeitam o que era dito como ressurreição e tradição oral. Eles eram mais racionais e acomodados com aquele sistema político que existia. Os zelotes, eles vêm por uma questão de defender aquela liberdade, daquele Messias que vai lutar, que vai vir num cavalo de guerra e vai destruir Roma. Os zelotes tinham essa convicção. O Messias vai vir para destruir esse império. Os essênios, eles eram meio que, digamos, monges. Eram aqueles que se retiravam para lugares desertos. Eles ficavam alheios a tudo que estava acontecendo. Eles consideravam que o templo já estava corrompido. E eles são responsáveis pelos manuscritos do Mar Morto. E todos esses grupos mostram uma coisa: o judaísmo estava buscando respostas no meio desse silêncio de Deus. E eu acho que assim é com a gente também. Quando a gente acha que Deus está em silêncio com a gente busca respostas em algum lugar. Com pessoas, com a igreja, com a Bíblia, e não está errado. Mas a gente precisa realmente, é algo natural do ser humano. Se eu não encontro, eu preciso continuar procurando, cada vez mais. Lembra do que eu falei? Quando eu chego em casa, eu sei que minha esposa está lá, mas ela não me responde, eu falo mais alto, eu grito mais alto, eu procuro ela em cada cômodo. Basicamente, esses grupos fizeram isso. Só que dentro daqueles 400 anos. Em determinados momentos, eles nascem por uma busca incessante de Deus. Deus não está respondendo. Vamos ver se a gente encontra Ele em algum lugar. Uns tentaram pureza, outros poder, outros guerra, outros isolamento. Mas nenhum grupo conseguiu resolver aquele vazio espiritual desse período intertestamentário. Bom, como que o povo estava no fim desses 400 anos? Quando a gente vai chegar perto do anúncio do nascimento, tanto do mensageiro como do Messias, o cenário é de ter muitos judeus fiéis e devotos, sim, ali ainda no meio do povo. Tem uma grande expectativa messiânica desse Messias vir para a redenção do povo. Mas também tem um cansaço com várias lideranças corruptas, seja na parte espiritual, seja na parte política. Eles tinham cansaço, vez após vez. Eles estavam cansados de serem dominados e oprimidos. Eles estavam se preparando para a próxima vez que alguém ia proibir eles de celebrar a fé deles, de ler a lei, de estar com Deus. Eles estavam com sede de redenção. Eles estavam com sede de justiça espiritual. Eles também tinham uma mistura de religiosidade profunda com uma perda da esperança na prática. São muitos sentimentos, muitas situações, muitas circunstâncias. Eles criam nas promessas, mas não sabiam quando Deus responderia. Esse é o cenário deles nesse período. Como você se sentiria 400 anos com tantas coisas acontecendo? Confuso, perdido, com medo. E você ainda não tem uma resposta na Bíblia para quando viria. E é interessante porque é justamente nesse período onde é escrita a maioria dos livros apócrifos. A maioria deles são de autores não identificados, autores anônimos. Judeus que estavam em alguma parte do mundo e falavam ou sobre a revolta dos Macabeus, ou sobre algo que aconteceu. Eram praticamente comentários sobre o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Isso são os livros apócrifos. Por isso que eles não têm uma inspiração divina, porque eram pessoas que falavam do que estava acontecendo e tentavam colocar a sua visão espiritual
dentro do mundo que eles viviam. Então isso é interessante da gente deixar claro. É aqui que nasce a maioria dos livros apócrifos. Bom, mas aqui eu acho que uma coisa que é muito importante para a gente tirar de lição: o silêncio de Deus nunca é o fim da história. O silêncio de Deus muitas vezes é o começo, é a semente de sinagogas, de judeus ao redor de todo mundo. Como será que o cristianismo chegaria à Europa se não acontecesse tudo isso nesse período intertestamentário? Estradas, avanços. O silêncio de Deus muitas vezes é preparado para uma virada de chave, uma virada na nossa vida. Se Deus está em silêncio para os seus problemas hoje, é porque alguma coisa Ele já está trabalhando para que você possa colher algo no futuro. Quando Malaquias ele fecha sua profecia, ele fala: o Senhor virá ao seu tempo, o sol da justiça nascerá. Mesmo que a gente sofra muitas coisas hoje, o quanto a gente tem se apegado ao que as Escrituras dizem para nós. O quanto a gente tem se apegado ao que a Bíblia tem falado sobre quem nós somos em Cristo. O quanto a gente tem se apegado sobre a esperança da volta de Jesus. O quanto a gente tem se apegado que esse mundo não é para se apegar. O quanto a gente tem se apegado ao que é realmente importante para a nossa vida com Deus. O que tem sido mais alto aos seus ouvidos? As vozes da nossa cultura ou a voz da Bíblia? Eu acredito que quem se manteve fiel aqui nesse período, após esse período, o que sobrou de esperança, de fidelidade a Deus, foi de pessoas que eram apegadas, não à religiosidade, não à tradição, mas às promessas escritas por Deus. E como nós temos reagido, sentido e falado sobre as promessas de Deus na Bíblia. Qual tem sido a nossa postura em relação a isso? Hoje talvez você esteja se identificando com esse período intertestamentário, sem respostas, sem sinais, sem mudanças, tudo está parado na sua vida. Mas se a história bíblica de hoje nos mostra algo, é que quando parece que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo tudo. Quando parece que Deus não está fazendo nada, é aí que Ele está fazendo tudo. No silêncio, Deus prepara caminhos. No silêncio, Ele forma o cenário, a pintura completa, o quadro do qual a gente vai olhar e falar: uau, que lindo. No silêncio, Ele alinha os tempos, as pessoas, os propósitos, as circunstâncias. No silêncio, Ele constrói a esperança. Que esse mês de dezembro a gente se lembre disso. O silêncio de Deus não é desinteresse, não é abandono por nós, mas é como uma gestação. Deus nutre, Deus dá recursos, Ele alimenta, Ele viabiliza um meio para que o fim possa acontecer de maneira plena. E assim como aqueles judeus de gerações em gerações foram passando uns aos outros essa esperança de que o Messias viria, a gente precisa lembrar e passar uns aos outros algo que está em Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O silêncio de Deus não é desinteresse nem abandono, é gestação. E aí? E ao fim dos 400 anos? E agora? O que acontece? Semana que vem a gente vai ver. Vou fazer uma oração. Deus, Pai Eterno, Poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por ter vindo ao mundo. Com tanta dificuldade que os israelitas passaram, o seu povo passou, Deus. Mas tudo estava sendo preparado. Estradas estavam sendo construídas,
pontes culturais, pontes espirituais. O Senhor estava olhando os corações de cada um. Deus, eu sei que o Senhor hoje continua olhando para o nosso coração, para a nossa vida espiritual, para as nossas conexões. Que a gente realmente continue sendo fiel ao que está na tua palavra, às promessas do Senhor, ao que Jesus fez, que a gente se apegue a quem nós somos em Cristo. É isso que nos dá hoje uma identidade, é isso que nos dá esperança, é isso que nos dá alegria em meio a toda dificuldade. Obrigado por ter vindo, Jesus. Obrigado por tudo que foi feito, mesmo quando o Senhor está em silêncio, Deus. Mesmo que hoje a gente ache que o Senhor está em silêncio, sabemos que o Senhor está trabalhando. Fique com o nosso dia, nosso culto, que seja tudo para te honrar e te glorificar. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.